Senhoras e senhores deputados, nós estamos, coisa rara, estamos adiantados em relação à hora. Eu deixo à consideração, já temos a... Às 14, pois esta era só meia hora. Então peço desculpa, eu estava a fazer contas de cabeça aos 45 minutos, meia hora. Então estamos atrasados 13 minutos. Então a questão que eu ia colocar não faz qualquer sentido. O que faz sentido é avançarmos de imediato. Muito bem. Então, eu peço desculpa porque o habitual são 45 minutos, mas nós, esta tínhamos, de facto, combinado 30. Muito bem, pode ligar, por favor. Estão ligados? Boa tarde a todas e a todos. Eu queria cumprimentar a Associação de Mediadores de Recuperação de Empresas, que penso que já nos estão a ouvir, pelo menos estão ligados em linha, julgo eu, o Sr. Presidente da Direção, José Alvarenga, o Sr. Vice-Presidente da Direção, Jorge Vaz, e também o Sr. Vice-Presidente da Direção, Carlos Vieira. Eu penso que me estão a ouvir, pedia apenas só que pudessem confirmar se me estão a ouvir. Perfeitamente. José Alvarenga, perfeitamente. Muito bem. Confirmado, Jorge Vaz. Muito bem. Obrigado. Falta o Sr. Vice-Presidente Carlos Vieira, certo? Sim, confirmo também, Carlos Vieira, presente. Muito bem. Então parece que estamos todos a ouvir-nos bem. Mais uma vez, queria cumprimentá-los, dar-lhes as boas-vindas à nossa comissão e a esta audiência, informar que a Associação tem 10 minutos para uma intervenção inicial, os grupos parlamentares têm 3 minutos por cada um dos grupos parlamentares para colocarem questões e os senhores, no fim, têm mais 10 minutos para responder às questões colocadas e para concluírem. Informo também que este tempo pode ser partilhado ou pode ser usado por apenas um elemento, se assim entenderem. Informo também que estão em sala presentes e representados os grupos parlamentares do PS, do PSD, do BE e do CDS. Posto isto, daria a palavra, então, à Associação de Mediadores de Recuperação de Empresas. Não sei quem começará, se quer o Sr. Presidente. Se assim for, faz favor, Sr. Presidente da Direção. Muito obrigado, Sr. Presidente, Dr. Pedro Coimbra. Agradecer também à Comissão por nos receber, por nos acolher. Antes de mais, uma palavra de desculpas pelo meu background, por este pano verde que estão a ver. Era suposto ter uma fotografia a agradecer à Assembleia o facto de nos ter acolhido, ou os diversos partidos políticos nos terem acolhido anteriormente e de resto também ter sido feita uma alteração ao orçamento que permite a promoção da recuperação extrajudicial de empresas. De maneira que não foi possível pôr essa imagem, está aqui o pano verde, as minhas desculpas. Temos que ser muito sintéticos, entretanto, confirmar que todos os deputados receberam dois documentos PDFs, um que é relativo à apresentação que vamos fazer e que vamos ter que passar muito rapidamente, porque são uma série de slides. Para estruturar este tema é impossível fazê-lo em 2 ou 3 slides, e também confirmar que receberam um esboço daquilo que nós propomos como uma lei para responder às necessidades de recuperação de empresas em âmbito de Covid. Sr. Presidente, podia-me confirmar que todos receberam? Sr. Presidente da Direção, sim senhor, confirmo que recebemos e que foi distribuído pelos senhores e pelas senhoras deputadas da Comissão. Pronto, também temos aqui inibido a questão do partilhar do documento e por isso, talvez seguindo cada um dos deputados o documento em si, nós possamos estar mais focados nos assuntos. Então, a primeira nota que gostaria de dar é relativamente ao contexto de tudo isto, a visão que está por trás disto tudo, que é aquela citação do considerando 17 da Diretiva da União Europeia 2019-2023, que que verifica o facto de que 99% da totalidade das empresas terão dificuldade em fazer uma recuperação e irão, das empresas PMEs, e irão muito provavelmente para uma liquidação. Este é um problema económico, é um problema social grave que é necessário endereçar e que desde logo põe duas questões. Uma é ajudar os devedores a reestruturar com baixos custos e a segunda é
o alerta precoce para os devedores, e atenção que aqui o alerta precoce é mais do que aquilo que fica escrito. A ideia é exatamente dizer aos gestores que, atenção, nós sabemos que esta empresa está em dificuldade e que ela tem que ser recuperada, ela tem que ter um determinado acompanhamento. E quem não fizer, de alguma forma está a cometer numa negligência. E, portanto, poderemos ter aqui uma situação dolosa em termos de não recuperação da empresa. Sobre a associação, não quero dizer muito, porque também não podemos, só para dizer que é a única associação dos mediadores de recuperação de empresas e que nós temos feito muitas coisas, mas queremos fazer muito mais. E temos, enfim, pedido algum apoio ao IAPMEI que ainda não se tem realizado e era importante que os vários agentes envolvidos nesta ideia da recuperação extrajudicial pudessem colaborar no mesmo sentido. Depois, um pequeno slide a dizer aquilo que é verdade consagrada. Não são opiniões, está em vários doutoramentos, em várias teses de mestrado, é a ciência adquirida, a recuperação extrajudicial é mais rápida, é menos onerosa, não necessita de uma alteração de gestão na empresa, não envolve aqui um administrador judicial. Representa, e isto também é muito importante, representa melhor ganho para os credores. Quando se entra em processos judiciais, os credores normalmente recebem muito menos do que aquilo que se fosse uma recuperação extrajudicial. Evita os efeitos sociais e económicos da insolvência e liberta os tribunais de outros processos. Portanto, isto são dados adquiridos que todos nós acabamos por... Mas é bom salientar estes fundamentos daquilo que nós vamos dizer. Depois, este slide relativamente ao contexto, como nós aqui chegamos, que recapitula os últimos 22 anos de esforço de implementação de soluções extrajudiciais, merece uma reflexão. E merece uma reflexão porque isto não é normal, não é? Ao fim de 22 anos de se querer e de se estar a legislar no sentido de apoiar soluções extrajudiciais, não acontecer esse facto é algo que nos deve fazer meditar. Aqui há uma alteração grande com a legislação do RER em 2018, que só agora os mediadores em 2020 é que realmente entraram em ação, mas foi a instituição, isto é uma criação, a nossa profissão de mediador de recuperação de empresas é uma criação da Assembleia da República. Essa criação de um novo agente faz com que, enquanto os outros processos se calhar tenham passado adormecidos, aqui há pessoas que lutam e que, como podem constatar, estamos aqui a defender esta dama. E isto é uma alteração que pode ser significativa. Mas o alerta é, atenção, que realmente não aconteceu nada durante 20 e tal anos de esforço e devemos pensar porquê. Sobre as funções do mediador, vou sintetizar, é para ajudar devedores e credores e para ajudar na negociação de uma solução. Não vou aí entrar em pormenores. Agora, quais são os problemas que nós trazemos à Assembleia e que pedimos e que, de alguma forma, estamos a evocar soluções, mas que, sobretudo, o que pedimos é a atenção da Assembleia para estes assuntos e disponibilizar-nos para colaborar na medida do possível. Então, o primeiro alerta é: poucos devedores recorrem a este sistema. Realmente há aqui um problema de divulgação, naturalmente, porque isso é notório. Mas, por outro lado, de alguma forma, as soluções extrajudiciais que foram postas em cima da mesa, têm sido postas ao longo destes 22 anos em cima da mesa, estão limitadas, estão castradas e, de facto, não conseguem responder por inteiro às necessidades. Portanto, há aqui uma necessidade de uma legislação mais audaz e que realmente consiga que as soluções extrajudiciais sejam competitivas e que alcancem os objetivos. A outra observação e um problema que é fácil de constatar é que o Estado, que é credor de uma série de situações, que sabe que empresas que estão em situação de crise anos consecutivos e que não faz nada no sentido de pressionar para que se encontrem soluções. Porque a tendência, tal como referi no ponto anterior, é que o devedor deixa arrastar a situação, fica numa situação completamente irresolúvel e acaba por entrar num processo de insolvência e depois num processo de liquidação. A outra questão é a questão de falta de monitorização, falta de estudos
sobre quais são as razões profundas do insucesso destes últimos 22 anos. Isso, de alguma forma, vai ser colmatado com a diretiva, quando a diretiva for transposta, porque a diretiva é muito clara que é preciso fazer essa monitorização. E, pelo menos, vai ser feita a nível europeu. Portanto, há uma série de indicadores estatísticos que têm que ser reportados e isso vai ajudar imenso a que depois nós possamos retificar caminho. Mas este é também um dos problemas bastante graves. A outra é contextualizar a questão da reestruturação numa oportunidade, que é nas fusões e aquisições. De facto, as empresas portuguesas têm uma dimensão média muito pequenina e urge uma política de aquisições e de fusões e aquisições. E a reestruturação extrajudicial encaixa perfeitamente nessa visão para o setor empresarial. Portanto, é algo que deve ser aproveitado e deve ser criada aqui uma sinergia. Relativamente ao primeiro problema, o problema específico Covid, há necessidade, de facto, de uma legislação para esta área. O momento Covid é um momento particular e foi feita até uma legislação, que é o PEV, que é o Processo Extraordinário de Viabilização de Empresas, que é definido como um processo judicial temporário de natureza extraordinária e urgente e que visa a homologação em tribunal de um acordo alcançado extrajudicialmente, mas que, de facto, os seus atores são, a generalidade do seu articulado é relativamente à tramitação em tribunal, e os atores são o administrador judicial e o tribunal. E isto realmente não é a esfera, o mundo do extrajudicial. E a esfera do extrajudicial são os mediadores de recuperação de empresas que foram criados pela Assembleia da República, criados por lei. É o IAPMEI que deveria se assumir como a autoridade para a recuperação extrajudicial e deveriam ser investidores que tivessem o perfil para investir neste tipo de negócio, que é um negócio arriscado, mas também de alto retorno. E que tivessem esse perfil e não tanta banca que, por questões regulamentares, está um pouco afastada dessas leads. Mas então, o que é que nós fizemos? Não queremos ter a arrogância de ter feito uma proposta de lei, não temos esses conhecimentos técnicos, nem queremos substituir-nos a ninguém, mas em vez de estarmos a pôr aqui em PowerPoint algumas ideias, articulámos uma redação do que poderia ser uma lei que endereçasse, de facto, alguns destes problemas. O primeiro problema é dar capacitação ao mediador. Uma das razões porque realmente as coisas também não resultam é porque o mediador não tem capacidades, não tem atribuições para resolver os problemas. Os problemas acabam... Presidente, eu pedia-lhe que abreviasse, por favor, já ultrapassou os 10 minutos, portanto pedia-lhe capacidade de síntese para terminar mesmo, só favor. E recordo que ainda tem 10 minutos na parte final. Certo, muito obrigado. Para essa mesma lei então, que eu estava a referir, que tem essa vertente de capacitação do mediador, dar mais valências ao mediador, pedir ou adequar alguma legislação para libertar os bancos, para permitir aos bancos libertarem-se de alguma regulamentação que permita o financiamento destas empresas, nestes casos particulares, reduzir os custos do devedor e simplificar os créditos tributários e de segurança social à semelhança daquilo que acontece com o PEV. Deixaria então as questões para a fase final. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Vamos passar então à ronda pelos respectivos grupos parlamentares. Cabe a vez ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Carlos Silva, faz favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Associação de Mediadores de Recuperação de Empresas. Esta nossa audição ocorre exatamente no momento em que se anuncia, todos nós sabemos, como consequências desta crise de pandemia, Covid-19, uma grave crise económica e social que poderá assolar o nosso, neste caso, Portugal, e nessa circunstância, portanto, o tecido empresarial, até pelas suas características de pequenas e médias empresas, na sua grande maioria, está muito e poderá vir a ser muito afetado por essas mesmas consequências da pandemia, e em bom momento esta associação
surge depois da regulamentação que foi feita aqui a partir da Assembleia da República, mas surge no espectro empresarial, no sentido de encontrar um conjunto de mecanismos que possam, de alguma forma, acautelar essas consequências negativas para a sociedade como um todo. E, portanto, saúdos é de todo importante. Portanto, esta nossa audição ocorre num momento bastante importante, na medida em que nos estamos a preparar para um novo ano, que é o ano de resposta à pandemia, e, portanto, a vossa associação surge num momento muito apropriado, embora tenham, como disse, 22 anos de existência. Mas é evidente, como nos trouxe, há todo um conjunto de iniciativas que têm que ser tomadas no sentido de que possam atuar no terreno dentro da legalidade do ponto de vista legal, jurídico, e possam encontrar soluções. E, no âmbito das soluções, muitas das vezes aquilo que é a solução no âmbito privado é sempre mais fácil, mais rápida e mais barata do que soluções do ponto de vista público. E nesse campo, tudo o que são os tribunais arbitrais, extrajudiciais, serão sempre vantagens para, neste caso, para a nossa economia. Por outro lado, tomámos também boa nota da necessidade e da urgência da implementação da nova diretiva europeia, para o qual estaremos bastante atentos, portanto, no essencial, portanto, sei que existem alguns obstáculos ou alguns entraves no âmbito do funcionamento do IAPMEI enquanto autoridade de regulação. Também desse ponto de vista iremos olhar com atenção para esta situação e, portanto, desejar-lhes mais uma vez, portanto, um excelente trabalho, porque não tenho dúvidas nenhumas que vamos ouvir falar nos próximos tempos da vossa participação no tecido económico e empresarial português. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Cabe a vez ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Hugo Costa, faz favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Associação de Mediadores e de Recuperação de Empresas, na pessoa do Sr. Presidente. Também um cumprimento pessoal. Peço desculpa de interromper, não sei se me estão a ouvir, mas eu estou sem voz, sem som de retorno. Deixei de vos ouvir há pouco. Peço desculpa, só uma pausa. Está-me a ouvir bem? Sim, sim? Não ouço. Eu imagino que esteja a querer falar comigo, mas sim, não ouço nada. Sr. Presidente José Alvarenga, está-me a ouvir? Não. Só um momento, que não me está a ouvir, vamos fazer uma pausa. Estas videoconferências... Se me enviar uma mensagem... Só um bocadinho, estamos em stand-by. Estou a ouvir, deve ser um problema. O Carlos Vieira está a ouvir, portanto... Não sei o que se passa. Eu pergunto, se alguém da direção da associação me está a ouvir? Sim, o Carlos Vieira está a ouvir. Carlos Vieira está a ouvir. Jorge Vaz também está a ouvir, está? Sim, estou sim. Muito bem. Sou o Sr. Presidente da Direção, José Alvarenga, é que não me ouve. Deve ser um problema técnico do Sr. Presidente da Direção. Senhores Vice-Presidentes, Jorge Vaz e Carlos Vieira, estão a ouvir, não estão? Estamos, senhor. Sim, Sr. Então, eu deduzo que seja um problema técnico do Sr. Presidente da Direção. Nós vamos ter que dar continuidade. Certo. Vamos ver se ele resolve o problema, porque o problema, nós aqui estamos a ouvir perfeitamente, o problema deverá ser do vosso Presidente, mas vamos dar então continuidade e depois colocá-lo ao corrente, se houver alguma falha naquilo que lhe possa ser transmitido. Portanto, eu vou retomar, dando a palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa, do PS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Novamente, cumprimentar a Associação de Mediadores de Recuperação em Empresas, na pessoa do Sr. Presidente, dos seus Vice-Presidentes. Um cumprimento pessoal também ao Sr. Vice-Presidente Carlos Vieira. E 2 ou 3 questões que lhe gostávamos de colocar. Em primeiro lugar, obviamente que a recuperação de empresas é muito importante num contexto de pandemia, num contexto de Covid-19, em que
a situação económica e social é preocupante, até porque, naturalmente, a situação de saúde pública arrastou consigo problemas nas nossas empresas. Por isso, percebemos esta importância, esta impertinência. Há também legislação sobre a viabilização de empresas que já foi aprovada em sede própria, aqui no Parlamento. Uma primeira pergunta que tem a ver com uma norma aprovada no Orçamento do Estado sobre uma campanha sobre a recuperação de empresas. Uma proposta, julgo que foi do Partido Ecologista aos Verdes, que foi aprovada na especialidade, se isto também não pode fazer sentido a colocação dos próprios mediadores nessa campanha. Depois, outra pergunta tem a ver com as alterações legislativas que devam ser feitas ou não sobre esta matéria. Portanto, quando percebemos, não se trata propriamente de uma questão de alterações legislativas, trata-se de uma questão de eficácia e prática do instrumento que já existe. Outra pergunta tem a ver com o facto de como é que perspectivam que a vossa ação pode coajudar na recuperação das empresas neste momento particularmente difícil, dizendo que nós acompanhamos as vossas preocupações, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista já tinha recebido a vossa associação, acompanhamos o assunto, estamos disponíveis para tentar encontrar uma solução da vossa participação ser mais eficaz. Queríamos perceber é que se tem uma ideia concreta do que é que pode e deve ser feito. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, faz favor, 3 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar, obviamente, aqui a direção da Associação de Mediadores de Recuperação de Empresas e agradecer também a informação que enviaram à Comissão por escrito. Cingia-me a duas matérias, uma primeira relativamente a uma posição mais de fundo, se assim quisermos, relativamente a mecanismos extrajudiciais, no caso do que estamos aqui a discutir hoje, tem a ver com a recuperação de empresas. O Bloco de Esquerda tem tido uma posição ao longo dos anos não propriamente altamente favorável à existência destes mecanismos extrajudiciais, mas temos também feito essa avaliação de acordo com o momento que é vivido e temos acompanhado aquilo que tem existido do ponto de vista legislativo de resposta nesta matéria. E há uma questão que foi aqui referida na vossa apresentação, que tem a ver com uma falta de monitorização, uma falta de estudos, na prática uma falta de informação concreta sobre este tipo de situações. Ou seja, o que é que leva as empresas a um momento tão extremo, digamos assim, do seu percurso e de que forma é que os mecanismos existentes à disposição estão ou não a ser utilizados, que problemas é que estão a encontrar e, portanto, desse ponto de vista, parece-nos que, e aliás, nomeadamente sobre o PER, por exemplo, temos feito muita pressão sobre o Governo para que os dados relativamente à aplicação desse mecanismo possam ser facultados à própria Assembleia da República. Ainda não tivemos sucesso sobre isso, mas seria, por exemplo, dentro da questão das empresas e da recuperação de empresas, muito importante perceber os números que existem relativamente à utilização desse mecanismo, mas também à forma como ele foi utilizado, até porque existem casos que são amplamente conhecidos que indicam claramente que tem havido possivelmente uma utilização não muito correta destes mecanismos. E, portanto, considerando esta posição e aquilo também que tem no vosso slide final, que basicamente acabam por ser as propostas concretas que nos trazem aqui, e, de acordo com a necessidade de transposição da diretiva, que também aqui é referida, gostaríamos de questionar que papel, além daquele que referem relativamente ao mediador de recuperação de empresas, que papel a mais é que o IAPMEI pode já neste momento, mesmo sem qualquer alteração à legislação, ter no apoio às empresas, porque nós consideramos, por exemplo, durante esta crise do Covid-19, que o IAPMEI poderia ter aqui um papel muito mais relevante nesse apoio, para que, não só ao nível dos apoios, das linhas de crédito, etc., mas de formas de dar informação mais precisa e mais rápida às próprias empresas, para que possam passar esta dura fase e, portanto, como estou a terminar o meu tempo, eram estas duas questões que tínhamos para colocar. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS-PP, faz favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu quero começar por cumprimentar os órgãos sociais da Associação de Mediadores de Recuperação de Empresas e, neste cumprimento, também agradecer aquilo que não só foi a intervenção aqui, no âmbito desta audição, mas também a documentação que nos fizeram chegar, designadamente uma proposta em concreto que tivemos a oportunidade já de analisar, verificar e salientar que a importância desta proposta prende-se muito naquilo que é o seu âmbito. E o âmbito tem a ver precisamente com o apoio às micro, pequenas e médias empresas que se encontram em diferentes situações. Situação de crise empresarial, situação económica difícil, situação de insolvência iminente, situação de insolvência atual em virtude da pandemia da doença Covid-19, ou seja, nós estamos a falar de umas largas centenas, para não dizer milhares de empresas que se encontram, infelizmente, nesta situação. E por isso é que este tal regime extraordinário e extrajudicial de viabilização de empresas é um instrumento que é importante para as nossas empresas, para o nosso tecido empresarial e para a nossa economia. E, portanto, agradecer, tomamos boa nota daquilo que são as vossas sugestões e as vossas propostas e, portanto, há aqui depois um tempo também do Parlamento, como é evidente, de ter a sua iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Presidente da Direção, José Alvarenga, me está a ouvir. Estou sim. Muito bem. Sr. Presidente, só para dizer que há pouco houve, de facto, uma falha de comunicação, mas foi do seu sistema. Nós aqui estávamos a ouvir perfeitamente todos, exceto o Sr. Presidente. Agora que me está a ouvir, faz favor, tem 10 minutos, penso que ouviu todas as intervenções, ouviu? Não ouvi. Ouvi só estas duas últimas intervenções. Bom, posso responder a estas duas e depois deixo aos meus colegas para responderem às outras questões que foram colocadas. Sr. Presidente, então, em 10 minutos, podendo partilhar o tema com os seus colegas de direção, em 10 minutos, então, respondem às questões que acharem pertinentes e concluir. Faz favor, Sr. Presidente. Muito bem, eu vou ser telegráfico para deixar tempo aos meus colegas e vou dizer, houve duas questões então que foram colocadas. A falta de monitorização, que nós alertamos para isso, e de facto, só para ilustrar com um caso, nós gostaríamos de saber e perguntámos ao Ministério da Justiça, porque aqui as estatísticas estão divididas entre o Ministério da Economia e da Justiça, perguntámos ao Ministério da Justiça quantos RERs, quantos processos extrajudiciais aconteceram nestes últimos anos. E, pura e simplesmente, não obtivemos resposta nenhuma. Passado 3 semanas, o Jornal Público acabou por publicar algumas estatísticas relativamente a estes processos. Mas é difícil apanhar esses números, está espalhado, não está concentrado, não há uma visão. Nós, em tempos, até propusemos a alguns partidos políticos que se criasse um observatório para as empresas que tivesse em conta não só este aspecto, mas outros. Agora, para dizer que realmente a diretiva é muito específica nas necessidades de monitorização e quando for feita a transposição da diretiva, esse problema vai ser largamente endereçado. Relativamente a outro aspecto, qual é o papel que o IAPMEI pode ter, mesmo sem alterações legislativas? Enorme. Podia ter um papel enormíssimo. Assim realmente tivesse o entendimento que a lei, designadamente destas as recuperações extrajudiciais, o envolvem nesse processo. Portanto, na diretiva, uma das alternativas possíveis é haver uma autoridade administrativa que nomeia os mediadores, e isso já acontece, o IAPMEI é que nomeia os mediadores, mas que depois pode ter muitas outras incumbências e que pode, em determinada altura, substituir os próprios tribunais, criando a parte extrajudicial muitíssimo relevante. Quer dizer, bem, não posso entrar em pormenores, mas tem que haver alguma imposição, criadas maiorias de credores, maiorias qualificadas, é possível obrigar os outros credores a aderirem a um plano de recuperação. E quem é que faz isso? O tribunal. E como é que faz? Há determinados critérios, pede a um técnico para verificar se esses critérios estão cumpridos ou não estão e depois lavra uma sentença. Ora, isto qualquer IAPMEI, qualquer autoridade administrativa pode fazer. Indicar esses critérios e fazê-los cumprir. Mas isto já seria uma alteração legislativa. Sem alteração legislativa, podia promover o regime existente, poderia dar guidelines, e nós temos um pedido desses junto do IAPMEI, para definirmos guidelines de como atuar junto das empresas, devia fazer uma checklist e devia estar online de como recuperar umas empresas,
qual é o checklist para fazer um plano de reestruturação. Portanto, eu diria que o IAPMEI poderia fazer imensas coisas e nós temos desafiado o IAPMEI nesse sentido. Deixava então aos meus colegas que completassem as perguntas que foram colocadas. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhores vice-presidentes, não sei quem usará da palavra, como entenderem, naturalmente. Se calhar falava eu primeiro, Carlos Vieira, não sei se depois o Jorge Vaz... não combinámos... Muito bem, tem 7 minutos para o efeito. Então, só porque penso que o meu Presidente já mencionou grande parte das questões, em primeiro lugar também um voto pessoal ao deputado Hugo Costa e também ao deputado João Gonçalves Pereira. Aqui, basicamente, relativamente às questões colocadas pelo Sr. deputado Hugo Costa, a proposta de divulgação que consta na proposta de Orçamento de Estado, obviamente que envolve os mediadores de recuperação de empresas, e, portanto, obviamente que não está nada ainda estruturado, obviamente o Orçamento de Estado só vai entrar em vigor em 2021. É um papel importante esta divulgação, porque grande parte desta adesão e das adesões à recuperação falha porque, de facto, as empresas não conhecem as figuras existentes. Só para termos uma ideia, em 8 anos do CIREV houve 600 processos a decorrer. E portanto há de haver aqui uma necessidade, se calhar um dos pontos importantes aqui é a questão do alerta precoce, ou seja, o alerta precoce está sustentado na informação empresarial simplificada, que vai com meses, quase mais de cerca de 12, 13, 14 meses de atraso face à informação existente, e portanto há aqui algum mecanismo que se deveria montar e que está em curso certamente, entre o INE, o Banco de Portugal e o IAPMEI, e, portanto, aqui esta proposta de divulgação que consta do Orçamento de Estado há de certamente nos envolver e, portanto, nós também iremos fazer o nosso papel. A alteração legislativa, de alguma forma, vem no processo que o PEV já iniciou, só que o PEV sustenta-se fundamentalmente no aspecto judicial. E, como dizia agora aqui o meu Presidente, a ideia é que, de facto, se possa criar um mecanismo tutelado pelo IAPMEI, claro, porque não, que de alguma forma acelera os processos, porque grande parte dos processos, nomeadamente o PER, que ainda há bocado a senhora deputada Isabel Pires também referiu, cerca de 90% os dados já começam a ser públicos, cerca de 90% dos PERs resultam em insolvência das empresas e grande parte das razões estão associadas aos tempos muito longos que demoram com a decrescente qualidade económica das empresas. Só acrescentar mais um ponto, relativamente e também uma pergunta que o deputado Costa tinha colocado, relativamente ao nosso papel. O nosso papel, de facto, pode ser o que nós temos neste momento fixado do ponto de vista legal, mas também, de facto, a diretiva enumera algumas condições de figuras importantes para a regulação destes processos, como o deputado João Gonçalves Pereira há bocado referia, que afetam as micro, pequenas e médias empresas, e que nós entendemos, até pela qualificação que os mediadores de recuperação de empresas têm, poderiam ser assacadas a nós, portanto, dentro de determinados preceitos. Sendo certo que, de facto, já muito se fez nesta altura de crise, mas o que nós estamos de facto a ver, e as notícias têm saído todos os dias relativamente à questão das moratórias, é que efetivamente quando as moratórias terminarem vai haver um colapso, porque as moratórias basicamente é só um empurrar para a frente das dívidas que as empresas têm e, portanto, certamente que o nosso papel vai ser fundamental. É preciso de facto que as empresas o conheçam. Não sei se o meu colega, de facto, Jorge Vaz, quererá acrescentar alguma coisa. Muito obrigado. Não, agradeço. Eu penso que o Presidente e o Vice-Presidente, José Alvarenga e Carlos Vieira, disseram no essencial tudo o que estava destinado para ser apresentado nesta comissão. Agradecer a atenção, agradecer o facto de nos terem recebido e dizer de facto que estamos disponíveis para aquilo que a Comissão considere que seja relevante e que seja essencial para ajudarmos a evitar um problema que seguramente vamos ter pela mão com muitas empresas em dificuldades, não eu diria por incúria, mas sim devido aos problemas que estamos a atravessar neste momento pela pandemia Covid-19. Obrigado. Muito obrigado. Assim sendo, terminamos a nossa audiência. Eu queria agradecer à Associação de Mediadores e de Recuperação de Empresas e à sua direção
o facto de ter estado aqui connosco, de ter partilhado connosco as preocupações que nos trouxeram. Naturalmente, os respectivos grupos parlamentares, com certeza, que tomaram em devida nota aquilo que nos transmitiram. Eu queria, uma vez mais, em meu nome pessoal, em nome de todos nós, agradecer a presença e desejar, naturalmente, um bom Natal e um bom ano 2021, apesar das preocupações que nos deixaram, mas que seguramente se espera melhor que o de 2020. Bem-ajam, muito obrigado pela participação e pedia que desligassem, quando terminarmos a conversa, que desligassem a vossa participação, porque temos que dar início a uma outra audiência e só o podemos fazer depois desta terminada com esse ato. Muito obrigado, bom Natal e um bom ano. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.